Davi, o pastor ungido por Deus. Davi era apenas um jovem pastor quando sua história começou a mudar. Filho de Jessé, ele era o mais novo entre 8 irmãos, e por isso, muitas vezes ignorado. Enquanto seus irmãos mais velhos eram guerreiros e participavam dos assuntos importantes de Israel, Davi cuidava das ovelhas de seu pai nos campos de Belém. Ali, sozinho, entre montanhas e pastagens verdejantes, ele aprendeu a confiar em Deus e a cuidar de suas responsabilidades com coragem e dedicação. Certa vez, o profeta Samuel recebeu uma ordem do Senhor. Saul, o rei de Israel, havia desobedecido a Deus, e o Senhor havia rejeitado seu reinado. Enche o teu vaso de azeite e vai a Belém, disse o Senhor a Samuel, pois lá escolhi um rei entre os filhos de Jessé. Samuel, obediente à voz do Senhor, partiu com o coração preocupado. Saul, embora rejeitado, ainda ocupava o trono e poderia considerar a unção de um novo rei uma traição. Ao chegar a Belém, o profeta convocou Jessé e seus filhos para um sacrifício. A notícia da chegada de Samuel trouxe curiosidade e temor, pois o profeta não costumava aparecer sem motivo. Os filhos de Jessé foram apresentados um por um. Eliabe, o mais velho, forte e de boa aparência, imediatamente chamou a atenção de Samuel. Certamente está perante o Senhor o seu ungido, pensou ele. No entanto, Deus falou ao coração do profeta, e não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então passaram os outros 6 filhos de Jessé diante de Samuel, Abinadab, Samá e os demais. Apesar de serem homens robustos e capazes, o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Samuel, confuso, perguntou a Jessé, acabaram-se os jovens? Jessé respondeu, ainda falta o mais moço, e eis que está apacentando as ovelhas. Para a família, Davi não parecia importante o suficiente para ser chamado, mas Samuel insistiu, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Um mensageiro foi enviado aos campos, onde Davi, de rosto corado e olhos brilhantes, cuidava diligentemente de seu rebanho. Ele gostava de tocar harpa sob o céu estrelado e recitava cânticos de louvor a Deus enquanto espantava lobos e leões que ameaçavam suas ovelhas. Naquele dia, ele foi chamado às pressas, sem saber o que o aguardava. Quando Davi entrou, Samuel olhou para ele e, de imediato, ouviu a voz de Deus, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Davi era jovem, de aparência simples, mas Deus via nele um coração segundo a sua vontade. Diante de seus irmãos e de seu pai, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi. O óleo escorreu por sua cabeça, simbolizando o favor e o chamado do Senhor. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele ainda era apenas um pastor, mas em seu coração havia um propósito maior que nenhum dos presentes poderia imaginar. Davi voltou aos campos depois daquele dia, continuando suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que algo havia mudado. Ele sentia a presença de Deus de uma maneira nova e poderosa. Enquanto isso, Saul, o rei rejeitado, começava a sofrer. Um espírito mau perturbava sua mente e o deixava inquieto e atormentado. Seus servos sugeriram que alguém habilidoso na música fosse chamado para tocar harpa e acalmar o rei. Um dos servos se lembrou de Davi e disse, conheço um jovem filho de Jessé, que sabe tocar harpa, é valente, animoso e homem de guerra, prudente em palavras, e o Senhor é com ele. Saul mandou buscar Davi, assim, o jovem pastor entrou pela primeira vez no palácio do rei. Com sua harpa e sua fé, Davi tocava e cantava salmos que traziam paz ao coração perturbado de Saul. Ele não sabia ainda, mas estava sendo preparado para algo muito maior. Ali, no meio do palácio, Deus estava treinando o futuro rei de Israel. Davi continuou servindo humildemente, mesmo sabendo de sua unção. Ele sabia que o tempo de Deus era perfeito e que, quando chegasse a hora, o Senhor o levantaria. Por enquanto, ele permanecia fiel em suas pequenas tarefas, seja cuidando de ovelhas nos campos, seja tocando harpa no palácio. E assim começava a jornada de um jovem pastor que, com coragem, humildade e um coração cheio de fé, seria lembrado para sempre como homem segundo o coração de Deus.